Bom dia, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Quando um bebê nasce, é sempre uma grande alegria. O parto, no entanto, pode ser um período de grandes dores. Geralmente é. Às vezes ouvimos algumas histórias de certas senhoras que nem sabem que estavam à espera de bebê, mas na maioria dos casos é uma questão de bastantes dores. Mas a alegria do bebê supera essas dores todas. No entanto, algumas pessoas, antes do parto, principalmente se é o primeiro bebê que têm, gostam de atender a umas classes, digamos assim, de ensinamento do que se passa durante o nascimento da criança. Isso ajuda essas pessoas a controlarem-se e estarem numa melhor posição durante as dores que confrontam. Queridos irmãos, nós vivemos num mundo, hoje em dia, que é como se fosse uns dias de parto. Porque, de repentinamente, quando as pessoas dizem paz, paz, estas dores vêm e estão cada vez a ficar mais fortes. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E versículo 3 diz assim: Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Queridos irmãos, várias pessoas pensam, tudo está a correr como devia ter corrido no passado. Os problemas que temos hoje em dia são simplesmente problemas que tivemos no passado, tipo de repetição, e tudo está bem, está tranquilo. E as pessoas não veem e não abrem os olhos aos problemas que estão à nossa volta. Problemas que estão a acrescentar de uma maneira amedrontosa, que dá bastante medo. Queridos irmãos, o dia virá, no entanto, que Jesus Cristo virá à terra. Vejam comigo em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6 e 7. Isaías 9, versículo 6 e 7. Isaías 9, versículo 6 e 7. Diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Está a falar de Jesus Cristo. O governo está sobre os seus ombros. O governo do mundo da amanhã, está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. O nome de Jesus Cristo será Deus Forte, Pai da eternidade. Sim, porque Ele criou o mundo todo. Príncipe da paz. Ele é que vai trazer paz à terra. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim à terra, sobre o seu trono de David, sobre o trono de David e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Queridos irmãos, hoje em dia vivemos num mundo com muitos problemas, com muitas angústias, com muitas dificuldades, que certas pessoas pensam, isto não é nada. Mas, queridos irmãos, isto vai ficar pior.
vai chegar a um ponto que Jesus Cristo tem que voltar à terra para salvar a terra de uma carnificina e de uma destruição completa. Se Jesus Cristo não viesse à terra pela segunda vez para trazer paz à terra, como Deus forte e como príncipe da paz, então não haveria paz, não haveria mais vida na terra. Jesus Cristo, quando ele vier, vai pelejar contra aqueles que estão a destruir a terra. E ele vai trazer paz. E se não o fizesse, nenhuma carne sobreviveria na terra. Por isso, ajuda a nós sabermos alguns acontecimentos antecedentes da vinda de Cristo, para quando vamos por estas angústias, termos uma maneira possível de paz e de entendimento do que está a acontecer, tal como no exemplo que dei ao início, que disse, quando uma pessoa vai ter um bebê, quando uma senhora vai ter um bebê, ou um casal novo vai ter um primeiro bebê, vão a classes de ensinamento da criança, de como conduzir o parto de uma maneira mais controlada. Assim, queridos irmãos, vejam comigo em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E tal como pais de um novo bebé, de um novo menino ou menina, vão a umas classes de parto para aprender, para terem o conhecimento de como se conduzir durante as horas do parto. Igualmente, nós precisamos ter um conhecimento dos dias à frente para não sermos destruídos. Para não sermos destruídos. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Queridos irmãos, se nós queremos proteger os nossos filhos, aqui se vê a melhor maneira de o fazer, é de não esquecermos a lei de Deus, de obedecermos a Deus. Queridos irmãos, quando Jesus Cristo vier, vai haver muita oposição a ele, principalmente da besta e do falso profeta. Como é que vamos chegar a essa situação em que o mundo, liderado pela besta e pelo falso profeta, vai pelejar contra o vindouro Jesus Cristo? Como é que o mundo vai ser tão enganado que isso vai acontecer? E por isso hoje, queridos irmãos, eu quero descrever alguns eventos antes da vinda de Jesus Cristo. Vou dar, digamos assim, um cenário. Vou pintar um cenário da Bíblia, como os eventos, os acontecimentos possam vir a acontecer. Está claro, quando estes eventos comecem a se realizar, então certos passos nesse cenário estarão mais claros e talvez faremos algumas, digamos assim, adaptações. Mas as partes básicas do cenário são bem descritas na Bíblia e essas não mudam. Às vezes nós podemos ter um entendimento que talvez seja assim, talvez seja assado, mas as partes básicas estão profetizadas. E por isso, vamos nos manter tanto quanto possível
nas partes básicas do que está escrito na palavra de Deus, que é a nossa Bíblia, que nós temos, que você tem às suas mãos. E usa a Bíblia para comparar. Não acredita em mim? Estude isto da Bíblia. Queridos irmãos, o ponto é que as coisas podem acontecer rapidamente. As coisas podem estar a ser muito calmas, quando dizem que há paz e depois destruição repentina, como lemos há pouco em Tessalonicenses 5, versículo 3. Mas há uma esperança, queridos irmãos. Há uma esperança. E por isso precisamos estar a vigiar e orar para podermos ser contados entre os que estarão prontos para serem protegidos. Porque Deus protege os seus servos. E essa é uma fé que temos. É uma boa esperança que temos. E por isso não precisamos de ter medo, desde que nós estejamos a servir a Ele e obedecer aos mandamentos da lei de Deus. E por isso, conforme as coisas se aproximam, geralmente eu refiro, e em sermões prévios acerca deste tema, referi a 7 coisas que devemos de estar, digamos assim, a vigiar. A primeira é os Estados Unidos e a Inglaterra, que é o verdadeiro Israel, e temos um livro a descrever isso, os Estados Unidos e a Inglaterra na profecia bíblica, que podem pedir deste site que se vê aí no ecrã, no vosso ecrã, mas vai-se ver que os Estados Unidos e a Inglaterra vão perder, digamos assim, a soberba do seu poder. E conforme perdem esta influência mundial como nações, o que já está a acontecer, queridos irmãos, então outras nações vão começar a estender os ombros para se demonstrarem que vão ser o novo, ou a nova nação de importância, maior importância mundial. E então essa estender dos ombros vai causar muitas aflições. O segundo ponto para olharmos é o Israel, a nação de Israel, na Palestina e o Oriente Médio. Aí vê-se que a profecia fala de que sacrifícios vão ser parados. Vamos ver isso daqui a pouco nas Escrituras. Mas eles têm que ser iniciados primeiro. E para isso teria que haver uma nação judaica nessa área, o que já existe desde 1948. E por isso vê-se que estamos a andar neste caminho profético. Mas uma coisa a acontecer ainda é os sacrifícios começarem. E está claro, vai haver muitos problemas no Oriente Médio. E temos um livro, deixe-me mostrar aqui, temos um livro, guia de estudo bíblico acerca do Oriente Médio na profecia, que recomendo que vocês estudem, que descreve em grande detalhe uma série enorme de escrituras bíblicas e profecias bíblicas acerca do que está a acontecer no Oriente Médio, particularmente com direito a situações islâmicas, muçulmanas e o califato. Uma das futuras boas novas que está a sair, que está a ser agora produzida, vai ter um artigo acerca do califato islâmico que foi declarado, o Estado Islâmico, e o que é que isso quer, o que é que isso significa. Pontos importantes para vocês estudarem na próxima Boa Nova, edição da Boa Nova que está a caminho. Por isso, a situação no Israel e no Oriente Médio é um ponto muito importante para estarmos a observar. O terceiro é a Europa. A situação na Europa vê-se está a ser afetada correntemente com acontecimentos no Ucrânio, vê-se esta luta
de forças entre a Europa, ou digamos a Ucrânia, mas vai afetar a Europa e a Rússia. E vê-se esta luta. Os Estados Unidos está a tentar não se envolver, o que está a criar um vácuo para a Rússia se meter aí. E as coisas no Ucrânia mudam muito rapidamente. Muito rapidamente. Vê-se aí a Rússia a começar a meter força, que é profeticamente Rosh e Togramá, e vê-se estão a começar a fazer uma aliança, a Rússia com a China, que representa os países da Magog, na Bíblia, que é a China, Mongólia e possivelmente uma aliança futura do Japão e da Coreia. Por isso vê-se esta força entre a Europa e as nações do Oriente a causar uma aflição na Europa. E esta aflição vê-se que a corrente União Europeia, com a sua democracia, está a encontrar certas dificuldades. E por isso a União Europeia hoje em dia pode vir a ser a forma embriónica do futuro poder, ou digamos assim, superpoder europeu, que a Bíblia chama a besta, e eu dei um sermão acerca disso recentemente, que vocês podem ver no nosso site, mas também temos um livro acerca da Apocalipse revelado, e descrevendo a besta, que vocês podem investigar. Mas o que se vai passar é que vai haver, talvez, digamos assim, um desfalque, ou uma queda na Europa, que causará grande crise europeia, porque correntemente a União Europeia tem de 28 nações, mas a Bíblia fala deste superpoder de 10 nações. E por isso vemos uma mudança grande na situação na Europa. Por outro lado, outra força que vai afetar a situação mundial é o Reino do Sul, o que a Bíblia descreve como o Reino do Sul, porque a Europa, digamos assim, é o Reino do Norte. O Reino do Sul é possivelmente um Estado Islâmico que talvez seja um Estado Islâmico futuro, porque o corrente Estado Islâmico que foi declarado recentemente, no primeiro dia de Ramadã, deste ano, 2014, pode ser, digamos assim, também uma forma embriónica de uma confederacia ou um califate de várias nações, que talvez incluirá nações como o Egito, Saudi-Arábia e nações na África, além do Egito, e outras nações no Oriente Médio. Essa crise, digamos assim, de religião fanática é extremamente dura, como se vê no corrente Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Vê-se que isso pode causar, ou causará, uma oposição pelo cristianismo organizado ou estabelecido pela Igreja Católica. Porque, ao fim de contas, isso foi o que aconteceu durante a Idade Média e que causou os cruzados. Cerca ao fim dos anos de 1095, quando o Papa Urbão II fez um pedido para as tropas cristãs se unirem
para fazer uma guerra contra as forças muçulmanas, particularmente na Terra Santa. Isso fez o levantamento dos cruzados, fez o levantamento da religião cristã com uma força, o que pode-se vir a repetir. E por isso a quinta área para vermos profeticamente, porque a primeira, como disse, é os Estados Unidos e a Inglaterra, a segunda o Israel e o Oriente Médio, a terceira é a Europa, a quarta é o Reino do Sul e a quinta é a religião estabelecida pela Igreja Católica e daí desenvolvendo um anticristo e um falso profeta. Coisas que vão acontecer. A sexta área para ver é o desenvolvimento da Igreja de Deus. A Igreja de Deus, vejam comigo, se faz favor, em Mateus 24, versículo 14. Mateus 24, versículo 14. Diz assim: e será pregado este Evangelho do Reino de Deus por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Queridos irmãos, isto está a ser pregado hoje. O fato de que vocês estão a ouvir este Evangelho em português a ser pregado como um testemunho nos países de fala portuguesa e está a ser feito para todas as nações, além dos da fala portuguesa, é sinal que depois disto ser completo ou completado até ao ponto que Deus queira, então virá o fim. E por isso este, digamos assim, é o sexto ponto de estarmos a observar. E o sétimo ponto destes 7 que precisamos de ver, que é o declínio da moralidade. Ao fim de contas, é os pecados dos povos, das nações, israelitas e não israelitas, de todas as nações. A moralidade está a declinar terrivelmente no mundo inteiro. E Deus vai castigar primeiro Israel, mas também as nações todas perante a sua vinda. Vai haver um castigo a todo o mundo, todos ao mesmo tempo. Vejamos em Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9, versículo 12 a 16. Jeremias 9, versículo 12 a 16. Quem é o homem sábio que entenda isto e a quem falou a boca do Senhor, homem que possa explicar por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Por que é que temos estes problemas na terra, esta falta de água, estes fogos e fogueiras e estes problemas todos, estas crises, estas lutas, estas guerras? Porque quem é que pode explicar a razão disto? Versículo 13. Respondeu o Senhor, aqui está a razão, porque deixaram a minha lei. Porque o povo está a desobedecer às leis de Deus. O povo rouba, o povo mata, o povo mente, o povo comete adultério. É este mundo hoje em dia. Diz, porque deixaram a minha lei que pus perante eles e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Quebram o sábado, quebram todos os 10 mandamentos da lei de Deus. Antes, versículo 14, andaram na dureza do seu coração e seguiram os balins, isto é, os falsos deuses. O mundo hoje em dia, o mundo, as nações, estão a desobedecer ao verdadeiro Deus e estão a seguir deuses falsos. Idolatria
As pessoas nem sabem, às vezes, que é idolatria, mas são deuses falsos. E seguiram esses deuses falsos, como lhe ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto e lhe darei a beber água venenosa. Queridos irmãos, é o que vai acontecer aos nossos países, às nossas nações. Espalhá-los-ei entre as nações que nem eles, nem seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles. Vai haver guerra, até que eu venha a consumi-los. Queridos irmãos, o sétimo ponto a observar é que está a haver um declínio da moralidade. E esse declínio da moralidade, uma quebra das leis de Deus de dia a dia cada vez maior, é a causa destes problemas todos. É o que Deus diz aqui. Vejam também em Jeremias capítulo 14. Jeremias capítulo 14, versículo 9 a 12. Jeremias 14, versículo 9 a 12. Porque serias como o homem surpreendido. Isto é, porque está aqui esta pessoa a dizer a Deus: porquê é que vais ser como um homem surpreendido? Como valente que não pode salvar? Porquê é que tu, ó Deus, não reages, não nos estás a salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio. Nós somos cristãos, nós dizemos Cristo, Cristo. É o que o mundo hoje em dia aí diz: oh, Cristo, Cristo, oh, Jesus, Jesus. Mas não praticam as leis de Deus, praticam iniquidade. Mas tu, Senhor, estás no nosso meio. Sim, nós chamamos a vocês: Jesus, Jesus, vamos à igreja. Todos os domingos vão às igrejas. E somos chamados pelo teu nome. Sim, somos cristãos. Não nos desampares, dizem as pessoas. Versículo 10. Assim diz o Senhor sobre este povo que diz que é cristão. Gostam de andar errantes e não detêm os pés. Gostam de fazer o que querem fazer. Por isso o Senhor não se agrada com eles. Fazem o que querem fazer. Não querem obedecer às leis de Deus, dizem: não quero isso, eu faço porque Jesus Cristo perdoou-nos tudo, por isso podemos fazer o que queremos fazer. O Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por este povo, não ores por este povo, não ores por estas pessoas, não rogues por eles, para o bem deles. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando trouxerem holocaustos e ofertas, seja de que for, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, vai haver guerra, pela fome, vai haver grande fome, e pela peste, vai haver grandes doenças. Queridos irmãos, eu estou a falar da sua própria Bíblia. Não são as minhas palavras, é o que a Bíblia diz. Porquê? Porque não obedecem a Deus. Não obedecem às leis de Deus. Está claro? Precisamos de, vejam comigo aqui em Ezequiel, capítulo 9, versículo 4 a 6. Veja o que diz aqui, Ezequiel, versículo 9, 4 a 6. Diz assim: passa por meio da cidade. Por meio das cidades no Brasil, seja no Rio, ou em São Paulo, ou em Boa Vista, ou na Bahia, ou em Lisboa. Vai por meio das cidades, seja qual elas for,
e marca com um sinal a testa dos homens que suspirem e gemem por causa de todas estas abominações que se cometem no meio destas cidades. Queridos irmãos, vocês estão a suspirar e a gemer pelas coisas terríveis que estão a acontecer nas nossas cidades, nos nossos países. Vimos que em Jeremias disse: estão a fazer coisas tão terríveis que nem orem por eles, mas precisamos de suspirar e gemer por estas abominações. Aos outros disse, ouvindo eu: passei pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que os compadeceis, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Vai por esta cidade e mata. Destrói este povo. Vai por São Paulo e destrói este povo. Vai por o Rio e destrói este povo. Vai pela Boa Vista e destrói este povo. Vai por Lisboa ou vai pelo Porto e destrói este povo. Mas todo aquele homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E comecai pelo santuário. Começa pela Igreja de Deus. Queridos irmãos, precisamos de suspirar e gemer por causa destas abominações que estão a acontecer no mundo. Como vimos, coisas terríveis vão acontecer. E conforme os acontecimentos se desenrolam, coisas vão se tornar mais claras. Por isso, temos muito cuidado, queridos irmãos, de não estar a declarar datas ou a declarar muitos detalhes de como isto ou aquilo exatamente vai acontecer. Mas damos, digamos assim, uma macrovisão, uma perspectiva dos acontecimentos, como a Bíblia diz. Porque temos que pregar a palavra. Não é a minha palavra, mas a palavra. Temos que pregar a palavra de Deus, não é a minha palavra. Não é a palavra de Jorge Campos ou de qualquer outra pessoa. É a palavra de Deus. Por isso não acreditem em mim, acreditem na Bíblia. Estudem a Bíblia. Então, João, o apóstolo João, foi dado o livro do Apocalipse. E no livro do Apocalipse estava fechado com 7 selos. Então, esses selos foram abertos. Os primeiros 4 selos, como sabem, são os 4 cavaleiros. E o 5º selo é a grande tribulação. Esses primeiros 4 cavaleiros são paralelos ao que é descrito em Mateus 24. Vejam comigo, Mateus 24, versículo 5 a 7. Mateus 24, versículo 5. Diz assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo que sou Cristo, e enganarão a muitos. Muitos virão dizendo que são cristãos, e enganarão a muitos. Esse é o cavalo branco. Religião falsa. Essa religião falsa ainda é pior com outras religiões que estão a dizer que têm outro Deus, que não é o verdadeiro Deus.
e que matam pessoas por causa da religião deles. São extremistas. E que se vê hoje em dia, cobrindo a cabeça. Em casos deles, às vezes só se vê os olhos. Fazendo coisas terríveis, terríveis. Essa falsa religião está a gatilhar guerras, está a causar guerras. E por isso diz assim no versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, que é o segundo cavalo, o cavalo vermelho. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. O que é o fim? O fim, lemos em Mateus 24:14 há pouco, quando o Evangelho do Reino de Deus não vai poder ser pregado no mundo mais. Quando a obra da Igreja de Deus vai ser proibida por todas as nações, então é o fim. Quando o dia vier que vocês não podem ouvir estes sermões, porque são proibidos, por isso aprendem agora, porque um dia vai ser proibido, então é o fim. Como vemos, guerras estão a acontecer. O que é que guerras fazem? Guerras fazem com que nações lutem contra as nações, e o que diz aqui no versículo 7 de Mateus 24, e terremotos e fomes. Queridos irmãos, vai haver fomes, que é o terceiro cavalo. E vocês estão a ver terremotos, estão a ver temporais abnormais, ou muito quente em certos sítios, com falta de chuva, e em outros sítios com muita chuva. Quer dizer, mudanças atmosféricas causando mudanças de climas e do sistema sismográfico da Terra. E terremotos em vários lugares, sesmos, é o que a Bíblia diz em grego, sesmos, que não são só terremotos, mas são ventos, furacões, temporais e essas coisas do tempo. E o que é que isso causa? Quando há fome e quando há falta de comida, então vêm pestes, vêm doenças graves, doenças gravíssimas, pragas, como o vírus de Ebola e outros, talvez ainda piores, que se vão se espalhar pelo mundo inteiro, com doenças enormes, às vezes incontroláveis, porque aparecem tão rapidamente. A causa destes problemas, queridos irmãos, é o pecado. E esses são os 4 cavalos. O branco, o vermelho, o amarelado e o preto. A causa é o pecado. Vejam comigo em Levíticos 26. Levíticos 26. Levíticos 26. Vamos começar a ler no versículo 3. Levíticos 26, começar a ler no versículo 3. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos, diz Deus, se obedeceres a Deus e os cumprires, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo. Quando vocês obedecem a Deus e a nação inteira obedece a Deus, Deus então dá à nação chuva a seu tempo. Que há uma altura
Um tempo que vem chuva e um tempo que não vem chuva. Mas quando as nações desobedecem a Deus, o oposto, logicamente, é que não vai haver chuva, vai haver secas. Eu vejo continuando assim, a ler no versículo 4. Diz assim: e a terra dará a sua messe. Isto é o seu incremento, a sua produção, a sua colheita. E a árvore do campo, o seu fruto. Isto vai haver comida. Porque há chuva a seu tempo, há bom tempo, não é torrenciais de um lado e secas do outro, não é mudanças de temperatura que matam a fruta na árvore, mas é uma estação benevolenta e boa. E depois diz, no versículo 6, estabelecerei paz na terra, quando vocês obedecem a Deus. Mas os povos não estão a obedecer a Deus. As nossas nações não estão a obedecer a Deus. E qual é o resultado? Vejam no versículo 14. Mas se não ouvires e não cumprires todos estes mandamentos, se não obedeceres às leis de Deus, não teres outros deuses, não adorares ídolos, ter cuidado com o que falas e como usas o nome de Deus, não uses em vão, observar o sábado, de sexta-feira ao pôr do sol do sábado, o 7º dia, como Deus decretou, porque não é o domingo, é o sábado, e dar honra ao seu pai e à sua mãe, não matar, não roubar, etc. E se não me ouvires e não cumprires todos os meus mandamentos, se rejeitares os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violares a minha aliança, então eu vos farei isto, porei sobre vós terrorismo, a tísica e febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e o desafinhar da vida. Desafinhar a vida. E semeareis de balde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Vocês plantam e não dão fruto. Queridos irmãos, vivemos num mundo hoje em dia marcado com terrorismo e com doenças difíceis de entender, como a febre ardente, cancro e outros. Queridos irmãos, esse, digamos assim, é o primeiro castigo. Depois vem o segundo. Versículo 18. Se ainda assim com isso não me ouvires, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais, com mais força, por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força. A soberba da nossa nação, a soberba da força dos Estados Unidos, da Inglaterra, está a quebrantar. E vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Falta de chuva. Secas. Vocês pensem, vivemos neste tempo? Vivemos neste tempo? Vivemos neste tempo. Mas aqui está o terceiro castigo. Estes 2 primeiros já estão aqui a acontecer. Vejam o terceiro. E se andares contrariamente comigo e não me quiseres ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Pragas, doenças. Porque levantarei para o meio de vós as feras do campo, isto é, os vírus, estas doenças de vírus que não têm cura, as quais vos desfilharão, matarão os vossos filhos e filhas, e acabarão com o vosso gado, estas doenças de vírus e coisas assim, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Isto é, vai haver quarentena, de maneira que as estradas vão estar desertas.
Isso ainda está para vir, queridos irmãos. Os 2 primeiros já vieram. Este terceiro está breve, está à esquina, está à porta. Versículo 23. Se ainda com isso não vos corrigis para volveres a mim, para voltarem para mim, no entanto andares contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros e vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. Isto é, guerra. Talvez até guerras civis. Guerras dentro do país. E então, quando vos ajuntares nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, porque as guerras vêm com mais pestes, com mais doenças. E sereis entregues na mão do inimigo. Esse, digamos assim, é o 4º castigo. Como disse, os 2 primeiros já vieram. O terceiro vem e depois o 4º. Como dores de parto. Possivelmente virão uma mais perto da outra e com maior intensidade. Deus sabe o tempo, ninguém sabe o tempo. Ninguém sabe a hora. E então o quinto castigo. Diz, versículo 27. E se ainda com isso não me ouvires e andares contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Mas que fome será esta, tão terrível, que as pessoas começam a comer da sua própria família. Mas que coisa terrível. Destruirei os vossos altos. Versículo 31. Reduzirei as vossas cidades. Acelerei a terra. E versículo 33. Espalhar-vos-ei por entre as nações. Seremos invadidos. Isto é, escrito de outra maneira, a grande tribulação. Por isso, se estamos, digamos assim, a buscar, para ver, a entender que coisas vão acontecer, lembrem-se, precisamos de vigiar 7 coisas. Primeiro, a fraqueza, a quebra da soberba dos Estados Unidos e da Inglaterra. Porque esses países, embora muitos não gostem deles, têm sido países muito generosos a outras nações. De uma maneira geral têm sido. E têm trazido, como policiais do mundo, têm trazido uma certa quantidade de paz ao mundo. Depois, o Israel e o Oriente Médio. Depois a Europa. Mudanças na Europa. O Reino do Sul. A Igreja Católica. A Igreja de Deus a pregar. E o declínio da moralidade, que é o 7º. Queridos irmãos, quando isto tudo acontece, e estamos então a aproximar, através destes castigos de desobediência que lemos em Levíticos 26, nestas, digamos assim, 5 fases de castigos. Quando chegamos à 5ª fase, chegamos à grande tribulação. Queridos irmãos, a primeira fase e a segunda fase destes castigos já aconteceram. Estamos à beira da terceira muito à beira da terceira fase e da 4ª. A terceira fase é do versículo 21 aqui. Se andares contrariamente comigo, trarei sobre vós pragas. E a 4ª fase é a espada vingadora. E a 5ª fase, digamos assim, é a grande tribulação.
Queridos irmãos, vejam comigo aqui em Apocalipse 12. Em Apocalipse 12. Apocalipse capítulo 12. Vamos ler versículo 7 a 12. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Queridos irmãos, isto ainda é futuro. Esta guerra ainda é futura. Sim, vê-se que houve um período em que o dragão atirou as estrelas para a terra e atacou. Atacou e fez um combate. Mas este combate aqui no versículo 7 ainda é futuro. Porque o combate que já aconteceu foi no versículo 4, que diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Isto é, 1/3 dos anjos ficaram demónios. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Tentou atacar então Jesus Cristo também, quando ele nasceu. Mas agora isto é futuro, no versículo 7. Houve peleja no céu, Miguel. E os seus anjos pelejaram contra os anjos de Miguel pelejaram contra o dragão. Os verdadeiros anjos pelejaram contra os demónios. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, os demónios, isto é. Todavia não prevaleceram. Isto é, Satanás e os demónios não prevaleceram. Nem mais se achou no céu lugar para eles. Nem mais se achou no céu lugar para eles. Foram finalmente expulsos do céu. Satanás ainda tem acesso ao céu. É o nosso acusador. Mas este período vai acontecer em que ele vai ser expulso do céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diago, o sedutor, isto é, aquele que engana de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, isto é, os demónios. Foram expulsos do céu. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio salvação. O poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar. Isto é, aí vem a grande tribulação, que é a ira de Satanás. Pois o diabo desceu até vós para a grande tribulação, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sabendo que pouco tempo lhe resta. E a primeira coisa que ele vai querer fazer é destruir a Igreja de Deus. A primeira coisa que ele vai querer fazer é destruir a Igreja de Deus. Vejam em Mateus 24. Mateus 24, versículo 9 a 14. Mateus 24. Mateus 24, versículo 9 a 14. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa de serem verdadeiros cristãos. E não só os verdadeiros cristãos, todas as pessoas que têm o nome de Cristo, que sejam cristãos, mesmo que sejam verdadeiros ou não. Mas principalmente aos verdadeiros cristãos. O diabo odiará e perseguirá a Igreja. Nesse tempo, muitos são de escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão muitos, e por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Porém, aquele que perseverar até ao fim. Temos que perseverar até ao fim. E quando é o fim? Versículo 14. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá
o fim. Temos que perseverar até ao fim. E o fim é quando não podemos pregar mais o Evangelho do Reino de Deus. O fim é quando não podemos pregar mais o Evangelho do Reino de Deus. Vejam em Daniel, capítulo 12, versículo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 12. Bem-aventurado o que espera. Perseverar até ao fim. Esperar até ao fim. Bem-aventurado o que espera e que chega até aquele período que é o fim, que é provavelmente o significado dos 1335 dias. É possível que os 1335 dias é porque o diabo foi expulso do céu e vai fazer com que a obra de Deus pare na terra. Ninguém sabe o dia ou a hora. Mas quando esta contagem começar, é possível que talvez saibamos o dia. Vejam em Mateus 24. Mateus 24, 36 a 42. Mateus 24, 36 a 42. Diz assim. Mateus 24, 36 a 42. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe. Quando isto vai acontecer, ninguém sabe. Mas quando isto acontecer e a contagem começar, que só há 1335 dias, então sabem os dias. Pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Não foi quando o dilúvio começou, mas o dia que Noé entrou na arca. No dia que foram protegidos, começou a proteção dele. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio. Não entenderam até quando veio o dilúvio. E os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. As pessoas não vão entender, como Daniel diz, as pessoas no mundo não vão entender esta contagem, mas os sábios entenderão. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. O dia desta proteção. Não sabem quanto é. Não sabem. Vamos ser odiados nas nações. A obra de Deus vai ser parada. Isto não é que seja um arrebatamento secreto, não. Não vão para o céu, não. Mas vão ser expulsos, talvez. Ou talvez um anjo venha, talvez como nos dias de Ló, ou como no dia de Elias, que foi levado. Pareceu que foi para o céu, mas não foi para o céu. Vocês podem ler este livro nosso, O Céu e o Inferno, fala aqui, explica. Muito bem, da Bíblia. Que depois de Elias ter sido levado para outro local na terra, foi pelo ar, o que nós hoje em dia chamamos pelo ar. Foi levado para outro local na terra. Lê-se depois em 2 Crónicas
capítulo 21, 12 a 15, que vários anos depois ele escreveu uma carta a um rei, porque ele ainda estava na terra. Queridos irmãos, nós não sabemos os detalhes de como isto vai acontecer, mas sabemos que não vai ser a nossa escolha. Não vai ser a nossa escolha. Não vai ser porque, eu pertenço a este grupo da igreja, por isso vou ser protegido. E por isso eu vou para este grupo para ser protegido, porque este grupo é a verdadeira igreja. Queridos irmãos, não é isso. Não é isso. Vejam em Lucas 21, 34 e 36. Lucas 21, 34 a 36. Acautelai-vos por vós mesmos. Acautelai-vos por vós mesmos. Não diz, olha, vão para este grupo em vez daquele grupo para serem protegidos. Não, acautelai-vos de vós mesmos, para que não vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Porquê? Porque não estavam prontos. Por isso é que eu estou sempre a dizer, precisam de estar prontos, precisam de estar acordados. É como a história das 10 virgens. 5 estavam acordadas e 5 não estavam prontas. Uma porção da igreja de Deus vai estar pronta e uma porção da igreja de Deus não vai estar pronta. É o que diz aqui. É o que diz aqui. Continuando assim. Pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando. Vigiai, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder. Têm de escapar. Como? Porque vão tomar, levar para outro sítio na terra. Talvez um anjo venha e os leve. Seja o que for. Deus sabe. A decisão é de Deus, não é nós. E a decisão é de Deus porque diz assim, vigiai, orando, para que possam escapar de todas estas coisas que têm que suceder. Isto é, vigiai orando para que vocês estejam o quê? Prontos. Estejam prontos, não estejam a dormir, estejam a fazer a obra de Deus para serem protegidos. E depois então, são levados para onde? São enviados por todos os países. Possivelmente serão levados para o único país que aceitará cristãos que observam o sábado. Que provavelmente pode ser um país na Judeia, que é a nação de Israel hoje em dia. E por isso é que diz assim, na profecia de Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24. Versículo 15 a 21. Quando, pois, vires o abominável da desolação, e vocês estudem Daniel 11 e Daniel 8, para ver o que é o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no santo lugar. Quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judeia. Não, você está na Judeia hoje? Não. Mas se você estava no campo e foi levado,
Então, poderia talvez ter sido levado para a Judeia, para ser protegido. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não deixa atirar da casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. Ai das que estiveram grávidas que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. É o período da grande tribulação. E quando é isso? Foram tomados, abençoados porque esperaram até aos 1335 dias, estavam prontos, foram abençoados porque estavam prontos, foram tomados, levados, e agora vê-se aqui a abominação de desolação. Quando é que a abominação de desolação acontece? Vejam Daniel 12, versículo 11. Daniel 12, versículo 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Isto é, 45 dias depois dos 1335. Haverá a abominação de desolação 1290, antes, provavelmente, da vinda de Cristo. A Igreja fará a sua obra, então 1290 dias, começa a abominação de desolação, os cristãos fogem para o sítio da proteção, como diz em Daniel 12. Em Daniel 12. Em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Diz assim, versículo 13. Quando, pois, o dragão, Apocalipse 12, versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, isto é a Igreja, que dera à luz o filho varão. Foi a Igreja. Inicialmente teria sido a Igreja do Antigo Testamento, mas agora é a Igreja do Novo Testamento. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto ao seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, 1260 dias. 3 anos e meio. Fora da vista da serpente. Onde a serpente não vai afetar a Igreja. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher, atrás da Igreja, a metade que fugiu, a água, isto é uma força militar a um exército, como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, fosse destruída por esta tropa, este militar, grupo militar. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então houve, digamos assim, um terremoto, abriu-se uma brecha na terra, e aquela tropa foi engolida, digamos assim, nesta brecha, e a terra se fechou, e a Igreja foi protegida por Deus. Versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. O resto da Igreja, aqueles que ficaram atrás, que não estavam prontos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, mas não estavam prontos. E para atacar esses, vai precisar de destruir as nações democráticas. Vai precisar destruir os países onde há uma Constituição,
ou uma liberdade religiosa. E isso vai acontecer durante um período de um mês, como vocês podem ler isso em Oséias 5, versículo 3 a 7, e Salmos 83, versículo 4 a 8. E então depois temos os 1260 dias, porque isso será durante um período de um mês, e então a grande tribulação começa por 3 anos e meio. A igreja não está a fazer a sua obra, por isso vai haver a necessidade de haver as duas testemunhas, que leem em Apocalipse 11, e assim a grande tribulação começou. Vemos aqui várias coisas, queridos irmãos, que são antecedentes da grande tribulação. Depois, ao fim da grande tribulação, vai haver mais guerras, vai haver mais problemas. Ao fim da grande tribulação, vai haver os sinais no céu, que é Deus a dizer já chega e que vai intervir. E quando Ele intervém, começa o dia do Senhor. E ao fim desse período, que é um período de 7 trombetas, na última trombeta, Jesus Cristo vem e é a ressurreição dos santos. Jesus Cristo volta à terra, haverá grandes problemas na terra, mas se essa tribulação não fosse cortada, não fosse feita mais breve, então nenhuma pessoa sobreviveria na terra. Queridos irmãos, Jesus Cristo virá para o Monte das Oliveiras, podem ler em Zacarias 14, e quando ele virá para o Monte das Oliveiras, lutará contra as nações, e então todas as nações daí depois vão observar a festa dos tabernáculos. Queridos irmãos, as festas de Deus representam o plano de salvação de Deus. Por isso, estas festas santas, estes dias santos, que são sábados anuais, nos ajudam a entender isto. Mas como diz em Lucas 12, 32, vejam comigo se faz favor, em Lucas 12, 32. Lucas 12, 32. Diz assim: não temais, ó pequenino rebanho. Pequenino rebanho. A Igreja de Deus neste mundo é um pequenino rebanho. Porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vocês que estão a ouvir esta mensagem, vocês precisam de estar a vigiar e orar para estarem prontos, para obedecerem às leis de Deus, obedecerem aos sábados, semanais e anuais, observar os dias santos de Deus e orar para que o reino de Deus venha para a terra, para a sua vontade ser feita na terra, para orar, para nós termos o Espírito Santo, que é o nosso pão diário, para nos ajudar a preparar-nos como um povo de Deus, ajudar-nos a mudar do velho homem para o novo homem, para estarmos prontos quando Jesus Cristo vier. Queridos irmãos, tal como o parto, vai haver dores. Mas se sabemos o que está à frente, isso nos dará uma certa calma. Porque sabemos que estamos a obedecer a Deus e que Ele é fiel e que Ele nos protegerá. Queridos irmãos, lembrem-se que a alegria após o parto de bebê é grande. A alegria quando Jesus Cristo vier e trouxer a paz à terra será muito maior que esta tristeza toda. Mantenham-se fiéis e acordados e prontos para a vinda de Jesus Cristo.